Secretário Flávio Amari. Bom dia, secretário. Satisfação imensa tê-lo aqui no Repórter RMS News. Satisfação. Bom dia, Oliveira. Um prazer muito grande participar com vocês. Bom dia a todos que nos acompanham agora e que vão nos acompanhar depois, até porque a internet funciona assim. E também um beijo especial para a Marina, que está conosco aqui na nossa entrevista hoje, no nosso bate-papo. A satisfação imensa, viu, Flávio, tê-lo com a gente aqui, você sempre valorizando os veículos de comunicação, independente das plataformas ou das formas de transmissão, e isso só enriquece mais ainda e aumenta a nossa responsabilidade. Aliás, o seu pai assim fazia, sempre foi, né, muito respeitador com os veículos de comunicação, e eu tenho muita saudade das quartas-feiras que eu sentava com seu pai para entrevistá-lo nos microfones da Rádio Cacique, e você vai nessa linha de muito respeito. Parabéns, e nós temos certeza que quem assim trabalha tem sucesso garantido, ok, Flávio? Esse é o nosso desejo para você sempre. Muito obrigado, Oliveira. Obrigado pela lembrança do meu pai também, o Renato ama, e é sempre gostoso. E em todos os lugares que eu vou, em todas as visitas que eu faço, não importa se é em Sorocaba, se é no interior, se é na capital, se é no litoral, ele é lembrado com muito carinho, e isso me deixa muito feliz e emocionado também, da lembrança sempre boa do meu pai. Hoje à noite devo estar com ele, dar um abraço especial nele lá, de longe, porque a gente não está ainda vacinado. Amanhã, se Deus quiser, começa a vacina de 74 anos, e meu pai tem exatamente os 74 anos. É o dia dele tomar vacina na nossa cidade de Sorocaba, se Deus quiser. Que legal. Se ele permitir, tire uma foto dele, mostre, porque é exemplo para os demais sorocabanos nessa atitude. Muito, muito, muito importante, muito legal. E já vou fazer aqui para você um pedido, hein? Fala pro teu pai que eu tenho maior satisfação em fazer uma entrevista com ele, um bate-papo muito legal com ele, para conversar, para prosear, como ele dizia pra gente. Oliveira, eu não tô vindo aqui para entrevista formal, eu tô vindo aqui para prosear, vamos conversar, né? Então, eu tô te pedindo essa entrevista já, viu? Muito tranquila com teu pai. Vou onde ele estiver para poder entrevistar ele com som e imagem. Flávio, Marina, a doutora Marina já conosco também, você já cumprimentou a doutora Marina. Me fale um pouquinho como que está sendo administrar, ou seja, atuar nesse momento de pandemia, frente à Secretaria da Habitação. Eu, por exemplo, fiz um levantamento na sua pasta para a gente poder conversar. Eu vi que ali existe projetos, inclusive ampliação de oferta de habitação de interesse social no estado, e vocês estão, a secretaria, investindo mais de 1 bilhão de reais para ofertar 60 mil moradias para as famílias que mais precisam, mas eu sei que a situação é mais complexa, há muito mais detalhes. Você não está só focado, eu vejo nas suas redes sociais, focado só na questão em si da habitação, você também está atuando, olhando as outras ações do governo e tentando passar essas informações de medidas tomadas para a população. Quero que você fique bem à vontade para poder fazer essa explanação. É verdade, Oliveira, a gente tem buscado conciliar todas as atividades, as ações na área da habitação, obviamente, é o meu dia a dia, é o meu trabalho, é onde eu sempre trabalhei, onde eu conheço, gosto, e fui, na verdade, convidado pelo governador João Dória para trabalhar na habitação. Temos feito isso. Nós já entregamos aí perto de 30 mil casas, nós temos aí outras 30 mil em construção em todo o estado de São Paulo, não houve nenhuma paralisação de obra, mantendo sempre o distanciamento, mantendo sempre o afastamento das pessoas com mais idade, com algumas doenças, mas mantivemos toda a nossa agenda de entregas que no passado eram feitas com festas, solenidades, hoje elas são feitas de maneira bastante individualizada. Eu participei de algumas até pessoalmente, mas a gente entrega a chave para uma pessoa, na casa da pessoa, de máscara, com caneta específica para assinar o contrato, a gente não faz nenhum tipo de solenidade, muitas delas, aliás, a maioria delas feitas nessa plataforma, como a gente está falando aqui agora, pela internet, onde as pessoas ficam lá no conjunto habitacional, cada um na sua casa, com a nossa equipe, e eu fico aqui em São Paulo, na secretaria ou no Palácio dos Bandeirantes, fazendo essa entrega com a nossa equipe, ou com o próprio governador, quando ele pode participar também, ele participa de muitas delas de maneira virtual, isso nas entregas de casas com muito trabalho, muitos projetos acontecendo em muitas cidades. Hoje nós temos ainda mais 77 que nós estamos deflagrando, 77 municípios, mais 7 mil casas
que nós estamos deflagrando o processo licitatório. Na segunda-feira eu teria uma reunião com esses 77 prefeitos às 14h30, todas as reuniões, obviamente, de maneira virtual, mas com esses 77 prefeitos, para que a gente possa aí dar início, e alguns desses editais já foram publicados, em mais 7.000 casas por todo o estado de São Paulo. Isso vale também para a regularização fundiária. É um tema muito importante, relevante, diminui o déficit habitacional, é um tema que traz também segurança jurídica para as pessoas. O programa de regularização fundiária do estado de São Paulo chama Programa Cidade Legal. Ele tem 12 anos. Nos 10 primeiros anos, ele entregou 38 mil títulos. Nós, nos últimos 2, nós já entregamos mais de 34 mil, ou seja, em 10 anos foram feitos 38, nós, nos últimos 2 anos, temos 34 mil. Alguns, inclusive, até com início feito pelo próprio nosso vice-governador, que foi secretário da Habitação e deflagrou alguns processos que nós concluímos. Mas nós temos muito ainda para a gente fazer nesses próximos 20 meses de governo, 21 meses de governo, para a gente poder entregar os títulos de regularização e bater recorde. Secretário. E não, claro, também, obviamente, existe uma força-tarefa muito grande. Pois não. Não, é que havia tido uma pequena queda no sinal. Pode concluir, secretário. E a gente tem também uma força-tarefa de vários secretários, na verdade, de todo o governo, buscando trabalhar em conjunto no Plano São Paulo, no processo de vacinação, defendendo também e mostrando através da comunicação as ações do governo. E eu tenho trabalhado, feito também a interlocução com vários setores importantes da economia, como comércio, construção, enfim, contatos com as empresas, com os sindicatos, com as associações, buscando ter essa interface. Ontem mesmo, um contato que a gente fez foi com a Associação das Administradoras de Condomínios do Estado de São Paulo, a ABIC, e também o próprio Secov, que também representa as administradoras. São mais de 100 mil condomínios aí que a gente tem trabalhando embaixo dessas associações, esses sindicatos, e a gente tem buscado aí fazer essa interlocução, ajudando, buscando fazer com que a gente possa, nesse momento difícil que a gente vive, fazer essa interlocução dentro do Plano São Paulo, entre o setor produtivo e também a própria equipe de contingência, o centro de contingência do governo de São Paulo. Estamos conversando com o secretário da Habitação, Flávio Amari. Doutora Marina Elaine Pereira, na nossa bancada de formadores e formadoras de opinião. Sua pergunta ao secretário. Bom dia, secretário. Bom dia, Marina. Satisfação também estar aqui, podendo fazer uma entrevista com você. Deu certo uma, pelo menos. Então, quando você fala da regularização fundiária, você teria como explicar, assim, né, falar uma linguagem mais popular para quem está assistindo, porque isso é muito importante, né? Eu, como advogada, eu vejo essa necessidade que as pessoas têm, muitas vezes elas procuram por nós, advogados, né? E aí a frase é a qual? Ah, doutora, a gente não tem papel, né? Eles falam na linguagem deles, a gente não tem o documento, a gente não tem o papel. E a gente vê as implicações que isso tem, inclusive jurídicas, né? Se eventualmente um deles vem a óbito, a dor de cabeça que fica para a família depois para estar regularizando. Então eu acho que assim dos papéis da sua secretaria, essa sem dúvida também é uma muito importante, principalmente para deixar certo, né, essa parte de papelada, regularizar muitas vezes essas áreas que são invadidas na maioria das vezes, mas que o governo reconhece e confere o título para a pessoa. Isso de fato é muito importante, e eu queria que você, né, como sendo o secretário da pasta, né, no alcance desse todo, pudesse explicar numa linguagem mais popular o que seria, o que precisa, né, para a pessoa regularizar isso. É exatamente isso, Marina, é a falta de papel. As famílias que moram há décadas, eu visitei muitas delas pessoalmente, inclusive, seja núcleos em fase de regularização, seja para entregar o título em várias cidades do estado de São Paulo, inclusive na nossa cidade de Sorocaba, também na cidade de Votorantim, onde a gente coloca ali a visita explicando para as pessoas que há décadas esperam, moram numa casa já consolidada, uma ocupação, um loteamento irregular, alguma coisa muito antiga. A legislação federal, que é a 13465, tem todo um regramento específico, onde você não pode regularizar tudo, mas você tem ali que reconhecer algumas áreas que já estão consolidadas. Então, famílias que moram numa casa e não tem nenhum documento, elas estão lá. Quando elas querem passar por herdeiro, no falecimento de alguma das pessoas, elas querem passar por eles, não conseguem, não tem documento para isso, não pode vender com escritura, não pode obter crédito imobiliário, não pode ter financiamento bancário,
não tem segurança de ter aquele imóvel dele, sendo dele próprio. Então a regularização faz exatamente isso, uma parceria do Estado com o município instaura o início do processo de regularização, ou seja, inicia o processo, fala, eu quero começar a fazer nesse bairro, não é feito de maneira individualizada, não é uma casa ou um terreno, mas é um núcleo, é um bairro, é uma quadra, onde a gente tem ali esse processo iniciado pela Prefeitura, investimento feito pelo Estado. Somente nesse mês de fevereiro e mês de março, nós investimos 20 milhões de reais no governo de São Paulo, para que a gente possa liberar ordens de serviço em 200 municípios do Estado. Só na nossa região aqui metropolitana, já fazendo aqui a propaganda da RMS, onde a gente tem a região metropolitana de Sorocaba, nós liberamos aqui mais de 3 milhões de reais só na região metropolitana de Sorocaba, para que a gente pudesse fazer nesses últimos 2 meses, dando sequência num processo de regularização. Amanhã, às 14 horas, eu tenho uma reunião presencial com o prefeito Manga, para que a gente possa também acelerar o processo de regularização em Sorocaba, onde a gente fazendo através de parceria, nós podemos fazer mais. Sorocaba tem recursos para investimento, né, em regularização fundiária, faz sim um bom trabalho de regularização, e o Estado tem também o conhecimento, a expertise, o know-how, a capacidade de fazer e também recursos para investir. Eu tenho muita vontade de fazer cada vez mais. Em Sorocaba nós temos aqui a Vila Dálmatas, o Parque São Bento, Jardim Poranga, Parque do Carmo já em fase inicial, nós temos o Abatiá, Astúrias, o Itanguá e o Marli em fase intermediária, e nós temos também um outro, o Abatiá 2 intermediário, o Abatiá 1 em fase final, o Jardim Excelso, o Itapemirim, também um pedaço da Vila Dálmatas e também o Humberto de Campos, que está em fase final com mais 350 pessoas, famílias que moram ali no Humberto de Campos em fase final de regularização, numa ação em parceria entre o Estado e a Prefeitura. No total, nós temos aí 14 mil famílias em processo aí que precisam da regularização em bairros onde a gente tem a parceria entre a Prefeitura e o Governo de São Paulo na pasta da Secretaria da Habitação no Programa Cidade Legal. Leva para essas pessoas a segurança de poder entrar na sua casa e falar, agora eu tenho o documento registrado em cartório, a escritura, a matrícula, e posso ter sim a segurança de passar isso para meus herdeiros, obter crédito, financiar, vender, enfim, fazer o que achar que deve fazer. E mais uma coisa, quando a propriedade tem documento, ela vale mais. Então, a propriedade ela se valoriza. Então, tem um ganho patrimonial para essas famílias, que tem mais valor na propriedade, obviamente, que tem a escritura, a matrícula registrada em cartório. Secretário Flávio Amari, você citou o governo, o prefeito Rodrigo Manga. Eu tenho observado que o PSDB, a cúpula, principalmente do PSDB, está conseguindo uma afinidade legal, interessante com o governo Manga. Nós tivemos recentemente Vitor Lippe visitando a prefeitura, Maria Lúcia Amari, nessa semana o ex-prefeito Antônio Carlos Panunzio e agora você. Como que tá tendo ali um link e isso é importante? Você acha que vai dar para implantar políticas públicas interessantes, desenvolver uma parceria interessante entre o governo do estado e o governo municipal? O que vai ser bom para a cidade, se isso acontecer? Eu acho que nós, enquanto entes públicos ou atuando na atividade pública, nós temos que pensar na população, pensar na nossa cidade, visitar o prefeito e trabalhar junto com o prefeito é uma obrigação que eu acho que todos nós temos aqui. Quando acaba a eleição, nós temos que trabalhar junto, até porque nós estamos aqui, eu não sou eleito, eu fui convidado pelo governador João Dória para ocupar o cargo da Secretaria de Estado da Habitação, mas o deputado Vitor Lippe, a deputada Maria Lúcia, o ex-prefeito, o ex-deputado Panunzio também como uma liderança importante na cidade, eles têm a obrigação de visitar o prefeito, de trabalhar pela cidade, de trabalhar em políticas públicas em conjunto, e eu também, como secretário da Habitação, independente de partido político. Aí não é uma visita partidária, é uma visita de um secretário sorocabano para um prefeito da cidade de Sorocaba, onde a gente vai buscar construir ações em conjunto. Eu tenho muitas ideias e a união, a parceria é fundamental. De maneira isolada eu consigo fazer pouco,
pouco, e o prefeito, de maneira isolada, usa recursos públicos da cidade sem usar os recursos públicos do Estado. Então, a união faz com que a gente possa fazer mais, melhor e trazer, sim, investimentos para a cidade de Sorocaba. E não se resume, Oliveira, somente a pasta da habitação. Eu tenho, sim, pautas da habitação, obviamente, porque é o meu setor, a minha área, onde eu tenho o controle total orçamentário, do meu orçamento de R$1 bilhão, um orçamento bastante robusto para investimento, mas eu tenho trabalhado também em outras áreas. A gente acaba tendo, até por participar das reuniões semanais que nós temos de secretário, todas as sextas-feiras, das 8 ao meio-dia, nós temos uma agenda onde todos os secretários participam junto com o governador e vice-governador, e a gente sabe tudo o que está acontecendo em todas as secretarias, em todas as áreas, e a gente trabalha também por Sorocaba nisso, na área da saúde, também na área da educação, na área de transportes, na área de logística, na área de esporte, ou seja, a gente faz essa ponte ajudando também o nosso GPAS Santa Casa, ajudando também uma grande discussão, e a gente está na fase final agora, eu tenho trabalhado muito também na passarela ali do Adib Jatene, ali no Hospital Regional, em cima da Raposo. Eu tenho trabalhado isso com o João Otaviano, secretário também de transporte, buscando ajudar a nossa cidade. Então, essa aproximação, eu diria, dos deputados, do Panunzio e também minha, do prefeito, ela não é uma aproximação partidária, ela é uma aproximação de homens públicos, de pessoas públicas que buscam trabalhar em conjunto para melhor atender a população da nossa cidade de Sorocaba. E é isso que eu pretendo fazer. Uma coisa, outra coisa, Oliveira. Assim dizia Iabico. Iabico, ex-vereador da cidade de Sorocaba. Um abraço. E era do PSDB, né? Doutora Marina, ô Flávio, é o seguinte, eu só de jornalismo de Sorocaba eu completei 20 anos, aí a gente começa a voltar um pouquinho atrás, a gente tem começa a ver que tantas coisas passaram na vida da gente, né? De histórias interessantes, de pessoas interessantes que passaram na vida da gente, que daí a gente faz uma entrevista como essa, como o Flávio, e a gente vai recordando isso aí, né, Flávio? Daí volta, né? Aliás, essa semana nós tivemos aí o triste passamento do nosso querido José Roberto Ercolim, da Rádio Jovem Pan, né? Que deixou o rádio sorocabano de luto também, né? E a gente vai vendo esses registros de pessoas boas que por aqui tiveram e que passaram, e histórias interessantes, histórias como o Renato Âmara, ex-prefeito, pai do Flávio, ele ia me conceder entrevista na rádio às quartas-feiras, quando ele tava, vou brincar aqui, pé da vida com alguém que tava querendo fazer a coisa dar errado, ele falava: senhor Oliveira, eu posso falar porque eu sou sorocabano e sou prefeito da cidade. O sorocabano é assim, tem hora que ele tá torcendo, assistindo o filme do Tarzan com o jacaré, e tá torcendo pro jacaré pegar e comer esfacelar o Tarzan, né? De uma forma muito legal, tranquila, que ele sabia falar, mas mostrando essa característica da população e tudo mais. Então é muito legal tudo isso aí que a gente conversa em uma entrevista mais tranquila, inclusive com o nosso secretário de Estado da Habitação. Doutora Marina, sua pergunta ao secretário. O secretário colocou bem essa questão, né, de ter essa aproximação, principalmente eu ainda quando secretário tive a oportunidade também, o secretário no início do governo, mas eu acho que é importante também o secretário estar destacando o quanto foi importante, Flávio, a sua participação na questão do aeroporto, né, que é outro imbróglio sorocabano que nós temos aqui. Então, como você bem falou, tem toda essa questão, ele não fica somente na pasta dele, mas também faz essa interface com os outros secretários, e eu pude acompanhar no evento que teve essa questão, principalmente, né, do empenho do secretário, dos demais deputados também, para poder resolver essa questão. A gente entrevistou o deputado Vitor Lipe, né, Oliveira, na semana passada, sim, e ele também falou um pouco disso, da questão do aeroporto, né, quando estiver regularizado, o quanto beneficiaria a nossa cidade. Eu queria que o secretário também falasse um pouco disso, né, até onde avançou essa conversa com relação ao aeroporto, embora não seja afeta a pasta dele.
A gente tem buscado conversar com o Claret que foi presidente da Infraero e hoje ele é o superintendente da ESP, que é o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Ele tem buscado fazer uma união de vários aeroportos regionais para concessão desses aeroportos. Isso fica dentro da pasta do secretário João Otaviano, do secretário de Transportes, também de Logística. Então, a gente tem buscado fazer isso, trabalhando na internacionalização do aeroporto, naquela discussão que existia entre as empresas importantes de manutenção que tem ali no nosso aeroporto, tendo muito emprego, tive reuniões de trabalho com ele, e buscando encontrar uma solução intermediária, onde a gente precisava ter segurança para os aviões decolarem e pousarem no aeroporto, e também, ao mesmo tempo, ter a oportunidade, o espaço para aquelas empresas que são importantes, além da estrutura econômica, mas também como geradora de emprego em Sorocaba, para que elas pudessem também continuar trabalhando no aeroporto. Encontrou a solução, eu trabalhei bastante nisso com as empresas, tivemos momentos de tensão na discussão, fiz alguns trabalhos mais de bastidores também, com o próprio conversas com o Claret, repito, como superintendente do DAESP, e a coisa está resolvida, está pacificada essa discussão hoje, e a busca aí contínua para internacionalização, onde o Claret tem trabalhado bastante nisso, para que possa, sim, encontrar o caminho da Receita Federal, da vigilância sanitária, e eu tenho acompanhado isso, eu diria, não todo dia, nem toda semana, mas com frequência. A última conversa que eu tive com o Claret, acho que faz umas 3 ou 4 semanas, antes do meu Covid, eu também peguei o meu Covid, como você, Marina, graças a Deus já passei, mas fiquei isolado por 15 dias, usando o meu iPad, como eu estou agora com vocês aqui nessa posição, fazendo muitas reuniões de trabalho, mas isolado por 15 dias, já passei. Na segunda-feira voltei ao convívio social com todo o respeito, distanciamento, contatos aí bastante restritos, mas saindo da minha casa, aqui de São Paulo, mas passei por isso, mas tive contato com o Claret trabalhando sim nesse contato do aeroporto de Sorocaba, buscando melhorar também a economia. A internacionalização do aeroporto é importante, porque a gente poderia usar mais para exportação, para importação, trazendo mais, enfim, ativando mais a nossa economia. E aqui aproveito também a deixa, o espaço, para também fazer uma lembrança especial ao amigo Ercolim. O Ercolim, que foi uma pessoa muito especial para todos nós, um jornalista respeitoso, sério, duro quando precisava ser, falando as verdades quando eram necessárias, mas nunca faltando ao respeito com seus entrevistados. Ele sempre foi muito respeitoso, inteligente, irreverente, brincalhão, sério quando precisava. Vai deixar muita falta para todos nós. O Ercolim, que foi uma pessoa muito especial para a nossa cidade, um jornalista que ficou para sempre, vai ficar para sempre na nossa cabeça, no nosso coração e nas nossas lembranças. Então, aqui um abraço especial a toda a equipe da Jovem Pan, que por muitos anos, se eu não me engano, 30 anos, ele trabalhou ali junto com a equipe da Jovem Pan, da Ipanema, enfim, um abraço especial a todos eles e também um carinhoso abraço para a família do Ercolim no momento difícil que eles estão passando. Correto. Nossos votos de pesar a toda a família seguindo o secretário, coisa, é algo que já tivemos a oportunidade de fazer também. Secretário, nós sabemos, dentro do contexto, né? O governo é um todo. O governador João Dória, ele vem recebendo muitas críticas por decisões tomadas dentro do seu governo. Eu, sinceramente, não sigo essa linha dos críticos em relação às decisões do governador João Dória. Eu acho que o governador vem tomando posições, as posições acertadas para o momento. Infelizmente, nós vivemos um momento aí de polarização e isso ganha força nas redes sociais. Como que o senhor analisa hoje o governo João Dória e as medidas que ele vem tomando de endurecimento no combate à Covid-19? E uma terceira pergunta para quem é homem de governo: nós poderemos chegar num lockdown em São Paulo, no estado de São Paulo? Eu acredito no governo, acredito no governador, até porque se não acreditasse, não estaria no governo. A gente tem que defender e acreditar, e
quando a gente para de acreditar por alguma razão, a gente tem que sair. E eu acredito porque eu vejo o trabalho incansável. Hoje, lá pelas 6 da manhã, eu já estava acordado, lendo os jornais do dia e as mensagens do nosso grupo de secretários, o governador e os secretários todos acordados e trabalhando, já comentando uma excelente reportagem que teve hoje de página inteira no estado de São Paulo, enaltecendo muitas ações importantes do governo, as decisões difíceis, até porque o momento que nós passamos hoje, Marina, Oliveira, todos que estão nos acompanhando e que nos acompanharão, o momento é de muita incerteza, momento de muita falta até de informação das pessoas pelo desconhecimento de uma crise que a gente está vivendo hoje. Nós não temos no passado nosso recente nenhum tipo de experiência para poder saber qual é o melhor caminho. O governador tem tomado a decisão pautado sempre em proteger as pessoas. A vida das pessoas não é recuperável. A economia é difícil, sim, mas ela é recuperável. A vida das pessoas não é. Se a gente morreu, acabou. Não temos mais. E aqui vale cada religião numa religião, mas no plano terrestre, morreu, acabou. Então, nós não podemos perder o foco na proteção das nossas vidas. E é isso que tem pautado todas as decisões. Também, na área econômica, buscando ter um equilíbrio das contas, ter capacidade de investimento, enxugamento quando necessário, diminuição de incentivo, muitas vezes criticada. E é natural e é legítimo que as pessoas critiquem quando há uma redução dos incentivos, até porque é legítimo que cada um defenda ou pense na sua, de maneira isolada, atividade econômica, é natural isso, eu não estou criticando quem faz esse tipo de questionamento, é legítimo, mas o governador tomou uma decisão macro para que a gente pudesse ter recurso para investimento, recurso também no enxugamento das contas públicas, e a gente tem hoje um orçamento na Secretaria da Habitação maior do que foi o ano passado e ano retrasado. Nós temos, como eu disse, R$1 bilhão para investimento, muitos deles em setores e áreas de programas novos que nós estamos lançando e que nós podemos também trabalhar para gerar emprego, para atender a população de mais baixa renda, reduzindo o déficit habitacional. Em relação a um eventual lockdown, Oliveira, que você... Sim. colocou, decisão que vai ser tomada se o centro de contingência entender que deve ter ainda mais restrição no deslocamento de pessoas, na diminuição, ou melhor, no aumento do isolamento das pessoas. O que tem sido constatado é que o isolamento não caiu, não subiu tanto, mas diminuiu muito a frequência no transporte coletivo. Então a gente percebe que as pessoas estão talvez ficando em casa, mas eventualmente saindo para uma caminhada, saindo para comprar um pão na padaria ou alguma coisa no supermercado, mas não estão trabalhando naquele ritmo de transporte coletivo lotado. E eu trabalho no centro de São Paulo. Ontem eu estive lá na secretaria, enfim, esses dias eu estive na secretaria, daqui a pouquinho eu estou lá de novo hoje pela manhã, e a gente tem ali no centro um volume, a gente tem um termômetro ali muito claro no visual. A Marina conhece bem ali também, que muitas vezes ela frequenta ali a região central de São Paulo como advogada que é no Tribunal de Justiça, e a gente tem ali a frequência, a gente sente no olhar, no cheiro ali, como está o isolamento na cidade de São Paulo. E diminuiu muito. O centro está fechado, poucas pessoas nas ruas. Ontem eu levei, não tinha restaurante para comer, nem para pegar comida. Eu levei, como boa parte dos brasileiros faz, e eu às vezes eu faço também, eu levei a minha marmitinha na sacola, esquentei no micro-ondas e comi na minha mesa ontem o almoço, assim como eu fiz também anteontem na secretaria e devo fazer hoje de novo. Ou seja, a gente vê ali um entendimento das pessoas da necessidade de ficarem mais em casa e sair só quando for necessário. Se acontecer isso, a gente consegue reverter os números incríveis, assustadores que a gente está vendo hoje. Foram 5.000 mortes em 48 horas no nosso país. É muito. É assustador o que está acontecendo. Quando a gente olha os indicadores de novos casos, de UTI, de internações, enfim, são números assustadores. A UTI no estado de São Paulo, que triplicou a oferta públicos de UTI, eram de 3 mil, hoje tem mais de 9 mil, e a Marina conhece bem também, e melhor do que eu esse tema, a gente acaba convivendo com os médicos e também com os secretários da pasta, e a gente acaba convivendo, mas aumentou de 3 para 9 mil leitos de UTI no estado de São Paulo, na nossa gestão, na gestão do governador João Dória. Mas mesmo assim nós estamos com 90% de leitos ocupados. Ainda bem que nós temos aí uma atuação importante do governador na vacina, que não começou hoje. As pessoas acham que isso daí acontece de uma hora para outra. Você resolve comprar vacina hoje, vai ter amanhã. Não tem, o mundo quer vacina.
Não é assim que funciona. Nós estamos trabalhando nisso, o governador começou a trabalhar nisso numa viagem que fez para a China antes da pandemia, num convênio. Nem sabia que ia acontecer isso, mas fez um convênio com a Sinovac na China de protocolo de intenções, de troca de conhecimento. Isso fez com que o estreitamento da relação possibilitasse uma aceleração, uma velocidade para o Butantan produzir o que está produzindo hoje. 9 em cada 10 vacinas aplicadas no Brasil vêm do Butantan. A ideia, e já passou de 20 milhões de vacinas entregues pelo Butantan, a ideia é chegar em 100 milhões até o dia 30 de setembro, mas o governo federal não fez a parte dele. Se o governo federal tivesse feito a parte dele, nós teríamos toda a população do estado de São Paulo vacinada até o dia 30 de agosto, com as vacinas do Butantan, e sobraria algumas ainda para a gente poder compartilhar com outros estados. E mais um exemplo único ainda, Oliveira, antes de terminar a resposta, quando a gente olha a produção de vacinas e a nova fábrica. O governo federal destinou R$1 bilhão para a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Muito séria, correta, histórica, tradicional, respeitada. R$1 bilhão o governo federal mandou para a Fiocruz. Para a Fiocruz construir uma nova fábrica de vacinas. A Fiocruz não tinha começado essa fábrica até um mês atrás. Nós, no governo de São Paulo, o governador João Dória, conseguiu doações da iniciativa privada de R$185 milhões, ou seja, 1/5 do valor do que foi para a Fiocruz, de doação, zero recurso público, para a construção de uma nova fábrica do Butantan, que vai ficar pronta no dia 30 de setembro. E eu acompanho semanalmente nas nossas reuniões o status de todos os projetos, e a fábrica do Butantan já está com equipamentos comprados, já está com a estrutura montada, ou seja, dia 30 de setembro ela vai ser inaugurada, uma nova fábrica com zero recurso público. E assim a gente consegue trabalhar. É natural que haja crítica ao governo. Na minha opinião, ela é injusta. Se a gente não tivesse o governador João Dória trabalhando como trabalha, nós não teríamos a capacidade de ter uma luz no fim do túnel como a gente está tendo hoje com a vacinação, entre tantas outras coisas, mas principalmente com a vacina, que amanhã eu espero que minha mãe e meu pai, que têm os dois 74 anos, minha mãe Regina e meu pai Renato, os dois 74 anos, possam ser vacinados, mais um grupo de pessoas sendo vacinados no estado de São Paulo. Você não sabe a emoção que dá quando a gente vai levar o nosso pai, o nosso genitor, a nossa genitora para essa vacina. Eu fiz isso com o meu pai, a minha irmã fez isso com a minha mãe, né? Um tem 77, o outro 76, então não puderam ir juntos. Você é emocionante, você vê as pessoas não estão preocupadas com o tamanho da fila, elas querem ser vacinadas, são famílias unidas para esse momento. E eu fico olhando o seguinte, meu querido Flávio, se não fosse essa iniciativa do governador João Dória e do Instituto Butantan, aquela fila que nós vemos que se formar em praticamente todo o Brasil, ela não seria para salvar a vida, mas poderia estar sendo na porta dos cemitérios para enterrar pessoas nossas que poderiam ter perdido a sua vida pela falta justamente de uma vacina. Então é com muita responsabilidade, é um tipo de discussão que eu procuro não entrar, porque com determinadas linhas não vale a pena você discutir, né? O importante é a satisfação do povo brasileiro. Você vê uma pesquisa recente que mostra que é feita em 15 países do mundo, que a população que mais está empenhada, que está na linha de frente no ranking, querendo a vacina, é a população brasileira. Daí eu fico feliz porque a minha interpretação é que o povo brasileiro é tão sábio que não deu ouvido, a sua grande maioria, a determinadas vozes de idiotas de plantão que tentaram reverter todo esse cenário. E parabéns ao governo e pelo nosso Instituto Butantan, justamente por ter tomado essa iniciativa. Doutora Marina, para encerrar, um segundo, porque o Flávio tem o horário dele já de agenda, só para ele concluir, alguma pergunta com uma colocação que você julga importante colocar agora para o Flávio, nosso secretário, amigo sorocabano, para ele que possa fazer nesse momento?
que o secretário já respondeu todas as perguntas. Eu também quero, né, só fazer uma colocação da importância, de fato, da vacina, né? O governador, como o secretário bem falou, eu também já tive em posto de comando. Muitas vezes nós temos que tomar decisões que não agradam a todos, isso é natural, a gente sabe disso, mas a gente tem que preservar vidas. E se a gente tem hoje um sopro de esperança, né, é por conta realmente de toda, né, essa desenvoltura que o governo teve em ter a vacina, em disponibilizar a vacina para todos os brasileiros, não foi somente para o estado de São Paulo, mas que sim partiu a iniciativa do governador, esse mérito é dele, gostem ou não. E o que a gente observa, Oliveira, né, eu com a minha pouca experiência política e vivência, é que hoje nós temos dois extremos, né, extrema direita e extrema esquerda, e ao mesmo tempo que eles criticam, atacam pedras e tudo mais, eles não promovem soluções. É sempre isso que eu vi há pouco tempo que eu fiquei na gestão, como secretária, também como ouvidora, e é isso que mais causa preocupação. Você vê, né, como você falou, um bando de pessoas muitas vezes fazendo ataques, sem fundamentos, mas que não tem a solução. Então tá, se não dá certo tal coisa, qual é a solução então? O que você propõe para estar fazendo? E isso, o discurso tanto da extrema esquerda como da extrema direita, não existe no Brasil. Eles convencem sim pela opressão, porque nós somos oprimidos, precisamos trabalhar e tudo mais, só que você não tem alternativa, você não vê praticidade, você não vê planejamento do que tem que ser feito, ações concretas realizadas. E isso me entristece muito, porque muitas vezes, ainda bem que não aconteceu com relação à vacina, eu mesmo defendi muito a vacina no meu Facebook pessoal, fui atacada, não tem problema algum, mas assim, viraram especialistas técnicos em vacina, sendo que a gente toma vacina há tantos anos, né? Mal abre, acabou de nascer, já tá com a vacina no teu braço, a mãe nem questiona, e é hoje, quando você fala de um problema de saúde pública, não tem outra alternativa que não seja a vacina. Então, ainda bem, como você bem lembrou, que todos aderiram à vacina, e assim a gente espera, né, que continue, mas também tomando os cuidados necessários, que não é porque também vacinou que liberou geral, senão a gente vai disseminar novas variantes por conta disso também. Secretário Flávio Amari, foi um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso repórter RMS News, por você valorizar essa plataforma. Colocamos sempre à disposição esse espaço. Um bom dia, você fique à vontade para poder se despedir dos nossos internautas. Obrigado, Oliveira, obrigado, Marina, obrigado a todos que nos acompanharam e que vão nos acompanhar. Como eu disse, é uma plataforma inteligente que possibilita as pessoas ouvirem depois as entrevistas, as conversas, os bate-papos, as prosas, como dizia meu pai, e o Oliveira falou agora aqui. Enfim, uma notícia de primeira mão para você, Oliveira e Marina, e todos que nos acompanham. Uma notícia nova acabou de acontecer. Eu mandei aqui uma mensagem para o Claret, que eu tinha comentado dele aqui na nossa entrevista dos aeroportos, e o Claret acabou de me informar que hoje foi publicado através do Diário Oficial da União uma resolução da Secretaria Nacional deixa eu ver como é que chama aqui, Secretaria Nacional de Aviação Civil, autorizando o Estado de São Paulo, então autorização da União para as concessões de 22 aeroportos de São Paulo. Então, nosso aeroporto de Sorocaba também está nesse processo de concessão, além dos outros 21 aeroportos regionais de São Paulo, acabou de ser publicado aí pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, mais uma etapa cumprida para que a gente possa ter mais articulação aeroviária no nosso interior de São Paulo. Isso dinamiza a economia, dinamiza a geração de emprego, deslocamento, mercado imobiliário, inclusive, até porque quando você tem aeroporto funcionando, as pessoas têm mais facilidade de deslocamento e você também dinamiza o mercado imobiliário, ou seja, uma ação importante na aviação, seja a aviação comercial, ou seja também de aviação de manutenção ou de jatos executivos, mas você alavanca muito a economia com a dinâmica que tem os aeroportos. Isso acontece em vários lugares do mundo. Cidades com aeroportos ativos têm mais a economia mais pujante. Mas, enfim, uma notícia em primeira mão para vocês, mas agradecer mais
mais uma vez o espaço, oportunidades, e eu estou à disposição aqui sempre que for preciso para notícias boas ou ruins, Oliveira, Marina, porque às vezes a gente também tem notícias ruins, a gente tem que comentar e a gente está sempre à disposição para fazer a pauta boa e a pauta ruim quando é necessária também, porque faz parte do processo público, do processo político da sociedade. Um abraço a vocês todos, obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam e que vão nos acompanhar ainda para frente. Agradecido, secretário da Habitação do Estado de São Paulo, Flávio Amari, conosco aqui no portal rmsnews.com.br.